Agora, no meu destaque eu disse, o torcedor do CSE tem que comemorar e comemorar muito essa vitória. Porque não foi contra um time qualquer, foi contra um Asa que tem história, que tem tradição, que tem camisa, que por 2 anos seguidos bateu na trave na disputa do campeonato alagoano. É um time que foi montado para brigar também pelo título. Daqui a pouco estará disputando uma Copa do Brasil, uma Série D, uma Copa Alagoas, que pouco tem importância para o Asa, porque o intuito maior, o foco maior do Asa é o campeonato alagoano. Agora foi um adversário que não jogou. Com todo respeito ao torcedor do Asa e à própria instituição, o Asa ontem entrou em campo sem inspiração. Um Asa totalmente entregue. O CSE dominou o primeiro tempo todo e o Asa aceitou. Não teve uma reação ao ponto de ameaçar o gol do Sucuri. O Sucuri no primeiro tempo foi um mero espectador do jogo. No segundo tempo, o Senna mudou a maneira do Asa jogar sem trocar peças. Botou o Asa mais vertical, agredindo mais, adiantou suas linhas, compactou o meio, que para mim foi o pecado do Asa. O CSE jogou nas lacunas deixadas pelo meio campo do Asa. Era um meio campo descompensado, um meio campo que apresentou muitas falhas, principalmente de transição. Na marcação, o Zé Wilson, só o Zé se matou no jogo de ontem. Chegou o momento do jogo que eu estava olhando para o Zé Wilson, mais uma vez ele estava no limite físico. Por quê? Porque é um jogador que se entrega, é o cara que protege bem essa zaga do Asa, e só ele. Não é possível. O Aleph tem que proteger mais. Agora, ficou aqui uma coisa que ficou muito patente. A vitória contra o Cruzeiro talvez tenha aí escondido muitos defeitos. E a vitória do CSE ontem, a derrota do Asa, escancarou a fragilidade do time do Asa e os defeitos que o Asa tem. O plantel do Asa, eu diria, que tem que ser repensado. Se é um time montado para ganhar campeonato, tem que rever esse plantel. Até porque nas substituições, que foram 5 substituições no jogo, não surtiram efeito. As substituições do CSE, elas foram muito mais presentes no campo tático, que mudou a história do jogo. Então, fato como esse é lamentável, eu repudio e peço desculpa em nome da população de Palmeiras. Ô Tony, me permita rapidamente aqui, um torcedor mandou uma mensagem aqui de Palmeiras dos Índios e eu vou fazer questão de ler essa mensagem que ele mandou aqui. É o Thiago Davidson, lá de Palmeiras. Ele diz aqui: nós de Palmeiras dos Índios pedimos desculpas ao Aleph e ao Asa. Esse representa a torcida do CSE. Verdade. Esse representa. O Thiago, inclusive, Clevane, é um jovem, trabalha nos Correios, apaixonado pelo CSE. Esse, na verdade, é o sentimento do torcedor de Palmeiras. Sim, sim. Né? Esse cidadão que cometeu esse ato aí não representa a torcida do CSE. E aqui uma não outra representa mensagem. a Palmeiras. E aqui uma outra mensagem de um torcedor do Asa, o Sorrentino. Diz aqui o seguinte: já assisti jogos do Juca Sampaio no meio da torcida do CSE, com a camisa do Asa, inclusive, e não aconteceu nada de anormal comigo. Esse bandido aí não tem nada a ver com a torcida do CSE. Infelizmente. Ao Sorrentino, muito obrigado, viu, Sorrentino? Em nome da população de Palmeiras, da torcida do CSE, parabéns pelo seu gesto. Essas duas mensagens aqui, Não, porque claro, lógico, é representa importante, muito, é né? importante, É um torcedor do Asa e um torcedor do CSE. Torcedor. Sim. Torcedor com palavra maiúscula, né? Com Sim, letras sim. maiúsculas, Com letras aliás. Fala, Alan Jones. Olha, 2 coisas que eu queria pontuar aqui sobre esse fato. Primeiro é o seguinte: o CSE não divulgou nenhuma nota nas suas redes sociais. Divulgou Divulgou Asa, hoje. CSE e Federação. O CSE divulgou Baixar já no Instagram? Divulgou. Instagram. Tá no Instagram do CSE. Pronto. Vi agora, desculpa. Mas o que é que o CSE deveria ter feito? Principalmente o departamento jurídico do clube. Ter publicado essa nota, mas mostrando alguma providência do clube em relação a esse torcedor. No que sentido? Vetar a presença desse torcedor que foi preso, autor dessa... Porque, gente, se eu disser que isso foi uma tentativa de homicídio, eu não tô exagerando, não. Porque, Claro que não. assim, o cara pega uma lata, um resto de pólvora, né, areia, aquele produto que utilizou para fazer a festa,
O cara joga isso. Isso eles percebem que o Aleph ainda coloca o braço pra se proteger. Mas já pensou se de repente acontece, dependendo do impacto na região da cabeça, da força, sei lá, poderia ter provocado um traumatismo craniano, ó, ou ter cegado o jogador, e ele cego, ele não poderia mais jogar futebol. Então eu acho que o CSE deveria, via público, expor o nome desse torcedor, nome completo dele, e dizer que pelo CSE ele não entra mais no estádio Juca Sampaio em dias de jogos. A lei de abuso de autoridade veta a divulgação do nome do meliante. Pelo menos nas iniciais, que é a idade dele. E só pode divulgar se ele permitir. Mas pois é, então assim... Alan, desculpa, a Mas as torcida do Alan fez né? o trabalho. A torcida do Alan fez o trabalho ontem. Então já todo mundo já sabe Instagram. quem é, já sabe quem é. Já. Então assim, o CSE deveria emitir um comunicado ou uma nota também, dizendo que esse cara não vai entrar mais no estádio Juca Sampaio em dias de jogos oficiais, né? E ter esse controle, cara, porque assim, seria uma providência também do clube, até para o clube tentar mostrar uma situação de que o clube não concorda com isso e que também está fazendo a parte dele para até tentar minimizar uma possível pena dura que seja aplicada para o TJD. A nota do eu acho assim. A nota do CSE, Alan, a nota do CSE vai basicamente nessa linha que você colocou aí. A nota do CSE diz o seguinte, abre aspas: o Clube Sociedade Esportiva CSE vem por meio desta nota repudiar veementemente ato criminoso perpetrado por um dos seus torcedores contra um jogador da agremiação esportiva arapiraquense ASA. A diretoria do CSE reitera que não compactua com nenhum tipo de comportamento antiético ou violento no âmbito esportivo. E, diz ele aqui, é inadmissível que atos de agressão ocorram em eventos esportivos. E o CSE tomará todas as providências necessárias para garantir que esse tipo de comportamento criminoso não se repita. A integridade física e emocional de todos os envolvidos no esporte deve ser respeitada. E o CSE está comprometido em promover um ambiente saudável e seguro para os atletas, torcedores e demais envolvidos. Reiteramos nosso repúdio a qualquer forma de violência no esporte e reafirmamos o nosso compromisso em colaborar com as autoridades competentes para garantir a punição a punição adequada ao responsável por esse tipo de ato ou por esse ato condenável. Então o CSE está condenando o ato aqui e dizendo que vai colaborar com as autoridades competentes para a identificação e punição desse torcedor. Então está indo dentro daquilo que você falou agora há pouco, que o CSE deveria se pronunciar e se pronuncia com essa nota aqui. Vamos ouvir o André rapidinho. Fala, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o próprio Aleph, que foi quem sofreu a agressão, né? Fala, Alan. Ô, Tony, só para encerrar aqui da minha parte sobre esse assunto, eu acredito que uma multa de pelo menos um jogo de portões fechados e outro mando de campo, que a federação mude o mando de campo do próximo jogo do CSE, sem a presença de público, e uma boa multa aí de pelo menos uns 100 mil reais para o clube do Petone. Alguma coisa a federação tem que fazer, né? O que a gente não sabe ainda, né? Mas que tem que fazer, tem. Fala, André. Não, falando do que interessa agora, né? Do resultado do jogo também, da partida. E eu classifico esse jogo do ASA e CSE e ASA, que pra mim é clássico, porque tem todos os elementos para ser chamado dessa maneira, que é o seguinte: existe o pré-clássico e o pós-clássico. E eu vou trazer isso para o torcedor do ASA, mas o torcedor não me leve a mal. Existia um período que o ASA vencia o CSE de olho fechado. O Zé sabe. Batia lá, batia cá. E se tornou basicamente uma prepotência de alguns torcedores do ASA de achar que venceria o CSE a qualquer momento. De uns jogos pra cá, de 12 jogos pra cá, o CSE vem sendo uma pedra no sapato do ASA. E aí vem esse sentimento do pré-jogo e do pós-jogo.
O pré-jogo para muito torcedor do Asa é o seguinte: esse jogo aqui não vale nada, a gente vai jogar lá, ganhou. Ou perdeu. Aliás, ganhou, vamos ganhar e tudo mais. Quando perde, aí nada presta. O time não presta, a direção tá fazendo errado, aconteceu isso e aquilo, então é o sentimento do torcedor do Asa. Mas voltando ao jogo, o time é lógico que o nível de atuação do Asa ontem foi totalmente abaixo daquilo que o jogador tem capacidade de fazer, ou os jogadores têm capacidade de fazer. Isso eu falo no aspecto técnico, principalmente individual e coletivo. E os dois se interligam no futebol. Se o coletivo não vai bem, o individual não vai bem, porque os dois se potencializam. Mas eu queria destacar, antes do nível baixo que o Asa fez ontem, que executou, melhor dizendo, a dinâmica de movimentação lenta, a infiltração das jogadas não estava entrando, a aproximação quando tinha a bola, o Asa não tinha velocidade de movimentos para quebrar o balanço da defesa do CSE, muito pelo que o CSE fez. A gente tem que destacar a eficiência tática e a consistência tática da equipe do CSE. O Rodrigo Fonseca, diferente do jogo contra o Muricy, ele colocou o time num 4-1-4-1, deixando o Murilo defendendo a zaga, protegendo a zaga. Ele colocou o Claudevan e o Trindade, que mandou no meio de campo, mais adiantado na segunda linha. E criou uma dúvida na defesa do Asa quando ele colocou o Edinho aberto pelo lado direito, tendo a possibilidade de jogar por dentro. E aí do outro lado tinha o outro atacante, agora que fugiu o nome, Zé. O do lado esquerdo. O Grafite, que era o jogador, a válvula de escape do CSE. E o que o CSE fez em termos de comportamento? Marcou com 2 linhas de 4, não tirava a pressão do homem da bola do Asa, deixava o Asa chegar na intermediária. A partir da intermediária, combatia o jogo do Asa e fechava com essas 2 linhas de 4 bem compactas. O que é que o Asa fez e teve problemas? Não conseguiu infiltrar, ficou encaixotado. A equipe do Asa não conseguiu criar, aliás, não conseguiu construir, ter a progressão para criar e muito menos finalizar. É por isso que o Clevânio, quando fala que o time não chutou no gol, é porque não criou situações. Então, para mim, ontem foi muito mais a eficiência tática da equipe do CSE e a competência dos jogadores executarem um plano de jogo montado pelo Rodrigo Fonseca. Foi muito mais isso do que o nível de atuação do Asa. E é aquilo que a gente falou aqui. Algumas vitórias, elas escondem erros. Aquelas vitórias do Asa, empatou com o Ferroviário, jogando bem, obviamente, mas mostrando também alguns erros. Contra o Altos da mesma forma, contra o Cruzeiro da mesma forma. Então ontem ficou muito mais escancarado porque foi uma derrota. E a derrota ele vai evidenciar ainda mais alguns erros, mas são erros que serão ajustados e podem ser ajustados. Mas é aquilo que eu falei antes do jogo e antes de algumas derrotas do Asa também. Não é porque ganhou naquele momento da pré-Copa do Nordeste que estava tudo perfeito. E não é porque perdeu ontem que ninguém presta. Eu acredito que o Asa pode evoluir a partir de alguns ajustes. E um ponto interessante que eu falei hoje de manhã, a gente fazendo o jogo rápido, e falo de novo. Para mim é um excelente jogador. Ele causa impacto técnico e tático. E tem uma presença muito importante no time do Asa. Mas para mim o Júnior Viçosa só tem que jogar se tiver 100%, cara. Ontem ficou evidente que ele tá totalmente fora de sintonia. Eu acredito até que ele esteja num peso a mais. Ele tá sem mobilidade, ele tá sem velocidade. 2 bolas no primeiro tempo que o Asa criou ontem pela lateral, com aquela bola rápida no chão. O natural do Júnior é tá dentro da área, ele tava fora. Porque ele não tava acompanhando a transição. Até para fazer o pivô, né? Isso, para fazer o pivô ele não conseguiu. Uma jogada feita também pelo Asa, uma triangulação com o Feijão de Dira, que enfiou para ele não conseguiu chegar na bola. Então, eu repito, para mim é muito bom jogador. Ele causa impacto na equipe do Asa. Mas se não tiver 100%, não dá para jogar. Ontem foi nítido que não dá. Vamos ouvir o Thales com exclusividade.